E aí, beleza? Marcos, CEO da MC Contabilidade, e a gente vai continuar hoje a nossa série sobre o Simples Nacional. Então, em relação à nossa série do Simples Nacional, nós explicamos um pouquinho geral, né, de como funciona. E hoje nós vamos abordar três temas mais específicos, né? Falar um pouquinho mais sobre o anexo 1, o anexo 2 e o anexo 3. Então, antes de falar sobre o anexo 1, 2 e 3, eu gostaria de explicar um pouco melhor, né, sobre a questão dos anexos e como funciona. Então, o Simples Nacional, ele criou uma forma de diferenciar a tributação. Então, para tipos de serviço e comércio, ele criou indústria, ele criou vários anexos, né, que atualmente são 5 anexos. Então, dentro de cada um desses 5 anexos vai ter um tipo de tributação diferente, regras diferentes para cada uma dessas empresas. Um ponto importante antes da gente entrar nos anexos propriamente dito é lembrar que existe um caso de exclusão do Simples Nacional que é por questão de aumento de receita. Então, não foi falado isso no primeiro vídeo, eu só queria acrescentar isso, né? Que quando você atinge o limite de receita do Simples Nacional, que é 4 milhões e 800 mil, você tem duas formas de ser excluído do Simples, né? Quando esse aumento for acima de 4 milhões e 800 mil, mas passar somente 20% desse valor, né, do valor do Simples, você vai sair só no ano seguinte. Caso você passe de 20%, ou seja, mais ou menos acima de 5 milhões e 760 mil, você vai ser excluído em janeiro, então retroage. Então assim, só queria relembrar isso para tomar um certo cuidado. Se você estiver chegando próximo, né, desse faturamento, tomar cuidado, porque senão você retroage o ano inteiro. Então todo o seu ano vai ter que ser recalculado, isso pode causar um grande prejuízo. O anexo 1, ele trata de empresas de comércio. O que são empresas de comércio em geral? São empresas que compram para revender. Exemplo, celular, computador e roupa, entre vários outros tipos de comércios que a gente tem. Um cuidado que a gente tem que ter, assim, para entender é principalmente na área de padaria, porque a padaria ela pode ser tanto comércio quanto industrialização. Ela pode estar no anexo 1 ou no anexo 2. Por quê? Porque na legislação ela fala que quando a padaria ela produz para consumo, né, por exemplo, eu vou vender para uma pessoa física e ela já vai consumir, é comércio. Ou quando você vende para uma pessoa jurídica, que vai ser também para consumo. Então, eu estou comprando para minha equipe, para uma festa de equipe, algo do tipo. Agora, quando a padaria ela revende esse alimento, né, esse pão ou qualquer outro produto que eles façam na padaria, para que seja comercializado por uma outra empresa, aí nesse caso vai ser a indústria. Então essa parte da alimentação tem que ter esse cuidado, né? Então a alimentação, quando ela for para consumo, ela vai ser comércio e aí vai se enquadrar como comércio, né? Quando for a diferença entre comércio e industrialização ela é muito importante, que é a fabricação. Por isso que no caso da padaria é um pouco diferente. Então uma parte importante do anexo 1 é que a menor alíquota, né, para o comércio ela é de 4%. Então assim que você começa, o seu menor alíquota vai ser de 4% quando você vai estar começando aí a faturar. O que é importante? Como nós já explicamos o que é CFOP, é importante lembrar quais são os 3 principais CFOPs que o comércio vai ter, né, para venda. Que é o 5102, que é venda dentro do estado. Então quando você está vendendo para dentro do Distrito Federal, se você é do Distrito Federal e vende para dentro do Distrito Federal, você vai usar o CFOP 5102. Quando você está vendendo do Distrito Federal para um outro estado, por exemplo, você vai usar o 6102. E quando você está vendendo para o exterior, é o 7102. Esses códigos, eles são os mais comuns, tá? Mas existem outros códigos que você tem que verificar de acordo com o seu produto. Então, para quando você vai usar o 5102? É quando é uma venda que você está fazendo com mercadorias vindas de terceiros. Mas se tiver algo diferente disso, você precisa consultar a tabela de CFOP. Um outro ponto em relação ao comércio que a gente gostaria de lembrar aqui é em relação ao e-commerce, né, que tem se tornado algo muito comum aqui no Brasil. Então o e-commerce ele tem algumas regras especiais. Em relação à tributação ela continua a mesma, mas o e-commerce ele tem algumas outras regras dentro do Código de Defesa do Consumidor que a gente precisa estar atento. Então eu sei que a gente está falando um pouquinho de tributação, mas eu queria abrir esse parênteses para que você pudesse entender como o e-commerce ele funciona. Em relação ao e-commerce, é muito importante, além de você estar conhecendo a legislação fiscal, como a gente tem falado do Simples Nacional, eu queria abrir um parênteses aqui, que é em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Para o e-commerce existem algumas regras um pouco diferentes. Então, é importante a gente estar ciente delas, né? Porque assim, o e-commerce, tanto para negócios físicos como negócios totalmente digitais, ele já é uma realidade, tem que ter esse cuidado. A lei que fala sobre e-commerce é o Decreto 7.962, de 2013. E ele tem alguns pontos principais que vai ser abordado nesse decreto. O primeiro ponto é em relação à identificação completa do fornecedor no site. Então, você precisa ter CNPJ, você precisa ter o nome da empresa, você precisa ter telefones, endereço completo, tanto físico como eletrônico, né? Precisa ter formas de contato, tudo isso para facilitar a observação do cliente, né? De qual é a empresa que ele está se comunicando. Também é necessário as informações claras e precisas. Então todas as informações que tem lá tem que ser o mais claro e preciso possível, que evite dubialidade, que evite divergência, para que você não tenha problema. Porque no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele é colocado sempre como o elo fraco. Então se tiver alguma coisa no seu site que deixa entender ou não deixe tão claro, a empresa vai ser a maior prejudicada. Também é importante a gente ter um resumo e o contrato completo, para que o cliente ele possa ter acesso, tem que estar lá disponível para ele, né? Além disso, também precisa ter a forma de atendimento eletrônico, né? Quais são as regras para atendimento eletrônico, tem algumas regras de atendimento eletrônico lá nesse decreto. Também temos segurança da informação, então é muito importante essa parte de segurança da informação, de como a informação está sendo utilizada. O direito do arrependimento. Então, assim, diferente de lojas físicas, na loja virtual, o cliente ele tem garantido por lei 7 dias para se arrepender da compra, seja para fazer uma devolução ou para fazer uma troca. Então, é muito importante ter esse cuidado. E além de a parte de regras para estorno e regras para compras coletivas. Então, é muito importante você conhecer o Código de Defesa do Consumidor, principalmente essa parte do e-commerce. O anexo 2 ele trata de indústrias. E as indústrias, né, são empresas que pegam a matéria, transformam ela e fazem venda. Então, basicamente seria isso em termos gerais, né, sem se aprofundar muito nessa parte. A alíquota, a menor alíquota para a indústria é de 4,5% dentro do Simples Nacional. Os principais CFOPs do Simples Nacional para a indústria é o 5101, que é para dentro do estado, né? O 6101, que é interestadual, e o 7102, que é no exterior, que é venda para produtos industrializados, né? Todos esses três são vendas de produto industrializado, aí vai divergir, vai ser diferente, na verdade, né? De acordo com o local onde você está vendendo, se é de um estado para o outro, se é dentro do mesmo estado ou se é de um país para o outro. O anexo 3 ele é um anexo de serviço. Na verdade, os próximos 3 anexos, né? Tanto o anexo 3 quanto o 4 quanto o 5, são anexos que vão tratar somente de serviços. Então, todos esses 3 anexos eles vão falar sobre serviços. Então, o anexo 3, ele trata como principais atividades dentro do próprio anexo 3, são algumas atividades como contabilidade, instalação, por exemplo, instalação de painéis publicitários, equipamentos industriais, e também existem algumas atividades que elas podem estar ou no anexo 3 ou no anexo 5. Isso aí vai diferenciar de acordo com o chamado fator R, que a gente vai explicar quando falarmos sobre o anexo 5. Mas basicamente o que a gente precisa entender é que existe uma diferença que faz você ficar ou no anexo 3 ou no anexo 5. Algumas dessas empresas são, por exemplo, atividades de engenharia, serviços de arquitetura, consultoria em geral, instalação e manutenção, por exemplo, de elétrica, ar-condicionados. E a alíquota mínima, né, para quem está dentro do anexo 3 é de 6%. Então a única coisa que tem que ter cuidado é isso, é verificar se vai ser o anexo 3 realmente ou se vai ser o anexo 5. E a gente vai explicar um pouquinho depois sobre o fator R, que é o que vai realmente definir qual dos 2 anexos que vai ser. Mas como a gente pode ver, tem bastante atividades que ficam entre o anexo 3 e o anexo 5. Os principais CFOPs do serviço, né, seria o 5933 e o 6933, que é para prestação de serviço, de qualquer tipo de serviço. Então, o que vai diferenciar um do outro é que o 5933 é para serviço prestado dentro do mesmo estado e o 6933 é para serviço prestado em outro estado. Então, nós falamos bastante já sobre anexo 1, anexo 2, anexo 3. Dentro de cada um dos anexos, a gente abordou um assunto, que é CFOP. O CFOP, ele é o Código Fiscal de Operações e Prestações. Então, o CNAE, né, que é o Código de Atividade, ele vai ser o que vai definir a sua tributação.
mas é o CFOP que vai dizer para a contabilidade de fato o que você fez. É através do CFOP que a contabilidade ela vai saber se foi uma prestação de serviço, se foi uma venda, se foi no mesmo estado, se foi entre estados. Então é através do CFOP que a gente consegue saber essa informação e é através dessa informação que seu imposto ele vai ser gerado. Então ela é uma informação muito importante e que tem que tomar um certo cuidado para evitar erros. Então o CFOP ele é composto por 4 números, como a gente pode ver aqui. Esse aqui é um exemplo de uma nota fiscal. O primeiro número é o que define o que vai ser, que tipo de operação vai ser e como funciona isso, né? Então assim, as entradas e saídas, elas têm vários tipos de início, né, de CFOP. Então dentro do mesmo estado, para a entrada, a gente vai utilizar 1. Já para a saída, a gente vai usar o 5. Então quando você olha um CFOP e você vê que foi o número 5, você sabe, foi uma nota de saída. Então, aquela empresa foi a nota que a empresa que vendeu emitiu. Então a empresa que vendeu, ela emitiu uma nota. Se foi dentro do estado, foi a 5102, por exemplo, se for uma mercadoria que ela comprou previamente para vender. E a mesma coisa para interestadual, né? Entrada e saída, e internacional, entrada e saída. Então, de forma que é sempre essa padronização. Então, o CFOP ele é muito importante para que você consiga ter a correta tributação da sua empresa. Um detalhe importante é que é o seguinte, toda vez que você comprar uma mercadoria de uma outra empresa, ela vai vir com um código de saída. E quando você for dar entrada no seu sistema, o seu sistema ele vai alterar isso, ou você vai ter que alterar manualmente, o seu sistema altera, e você precisa verificar com o pessoal do seu sistema, é que ele vai mudar isso para uma nota de entrada, né, com CFOP de entrada. Então isso é o que vai diferenciar, né, as suas operações. Então, assim, é muito importante a gente estar ciente, né, de como funciona cada um dos anexos, justamente para poder encontrar a melhor tributação para a empresa. Uma empresa, principalmente na área de serviço, ela pode ser tributada errado caso a atividade ela não seja exatamente aquilo que seja feito pela empresa. Um outro ponto importante que a gente precisa lembrar aqui é sobre substituição tributária, que vai interferir principalmente em empresas do anexo 1 e 2, né, que é comércio e indústria. Sobre a substituição tributária, dá uma olhadinha no blog do nosso site, né, do mcontabilidade.com/blog, que a gente preparou uma matéria lá explicando um pouco melhor sobre substituição tributária. Então dá uma olhadinha também no nosso link na descrição, tem alguns conteúdos gratuitos relacionados ao que foi falado hoje, né? Uma das coisas é uma tabela com todos os CFOPs, então se você tiver alguma dúvida lá, vai ter todos os CFOPs, você consegue consultar direitinho cada um deles. Nós também vamos colocar os aspectos legais, né, do e-commerce, vai ter um e-book sobre aspectos legais do e-commerce, então dá uma olhadinha lá também. E também tem um blog sobre os cuidados que você tem que ter no Simples Nacional. Então, até a próxima.